Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar a respeito de fatores ou divisores de um número natural. Na aula passada, nós trabalhamos e falamos a respeito dos múltiplos, lembra? Os múltiplos a gente vai fazendo a multiplicação pela sequência que eu ensinei a vocês, lembram? Vamos dizer que eu quero saber os múltiplos de 4, né? Então, eu começo fazendo os cálculos que podem ser mentalmente ou eu posso fazer anotações. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, lembram disso? Então, essa é a sequência para a gente identificar os múltiplos, né? E o resultado são os múltiplos do número que a gente está trabalhando. Foi esse o assunto que nós vimos na semana passada, não é isso? E na sequência do trabalho dos múltiplos, a gente trabalha com os divisores, né? Dizer que 24 é múltiplo de 4 é o mesmo que dizer que 4 é divisor de 24. Ou ainda que 4 é fator de 24. Por que que nós trabalhamos com múltiplos e divisores em conjunto, né? Por quê? Porque o trabalho vai ser bem parecido, certo? O trabalho que a gente vai fazer com os divisores é bem parecido. Então, aqueles alunos que sentem dificuldade com tabuada, então vamos nos dedicar um pouquinho para que a gente consiga entender o assunto com um pouco mais de facilidade, certo? Para escrever 24 como produto de dois números naturais, né? Temos as seguintes possibilidades, ou seja, para que eu chegue até 24, quais são os números que eu posso multiplicar ou que eu vou multiplicar, né? Quais são esses números, né? Então, se eu fizer 1 vezes 24, dá 24. Se eu fizer 2 vezes 12, dá 24. Se eu fizer 3 vezes 8, dá 24. Se eu fizer 4 vezes 6, vai dar 24, né? 4 é um dos fatores dessa multiplicação, né? Eu posso multiplicar um número por 4 para chegar em 24, né? Então, significa dizer que eu também posso dividir 24 por 4, porque como eu consegui fazer essa multiplicação, eu também consigo fazer essa divisão e ela vai ser uma divisão exata, certo? Observe que 24 possui 8 fatores ou 8 divisores. Deixa eu explicar uma coisa bem para ficar o mais claro possível para vocês, tá? Lembra que quando nós falamos de múltiplos, nós vimos que os múltiplos começam obrigatoriamente de 0, tá certo? E eles vão até o infinito, lembram disso? Porque aí os múltiplos, eles não têm fim. Obrigatoriamente, o seu primeiro múltiplo é 0, tá? Por quê? Porque você começa fazendo a multiplicação do número. Se eu quero os múltiplos de 5, então eu começo 5 vezes 0, 5 vezes 1. Então, o nosso primeiro múltiplo de qualquer número vai ser 0, porque a gente começa a nossa multiplicação por 0, tá? Já quando a gente está falando de divisores, tá bom? De divisores, o nosso primeiro divisor vai ser 1. Porque como é que a gente vai trabalhar, professora? Como é que a gente faz? Vou explicar da maneira mais simples possível, que vocês possam identificar, tá? Então, vamos dizer que eu queira saber os divisores de 24. Então, eu preciso começar dividindo 24 por ele mesmo. Tá? É a primeira divisão que a gente vai fazer. Então, eu tenho 24 dividido por 24, certo? Que vai dar 1 como resposta, tá? E aí, depois eu continuo fazendo as divisões, né? Então, eu vou fazer 24 dividido por 12, que vai dar 2. Eu vou fazer 24 dividido por 8, que vai dar 3, né? E assim sucessivamente. Então, quando a gente trabalhava múltiplos, a gente fazia multiplicações. Trabalhando divisores, nós vamos realizar divisões, né? Então, os divisores de 15,
Então, veja, como é que a gente começa? Então, se eu tenho os divisores de 15, o primeiro número que eu divido é 15. Aí eu tenho 15. Veja que essa operação que eu estou falando para vocês é uma operação que ou vai ficar aqui do ladinho, né? Você vai fazer seus cálculos aqui do lado, ou você, se tiver uma habilidade matemática um pouco maior, você pode fazer essa operação de cabeça, tá? Então, é uma operação imaginária que você vai fazer e você vai colocar o resultado aqui. Aí você tem 15, eu quero os divisores de 15. Então, a gente sabe que você começa dividindo pelo número que eu quero. Não são os divisores de 15, então eu vou começar dividindo por 15. Aí eu tenho 15 dividido por 15, dá quanto? Dá 1, né? E aí depois, aí eu começo. Eu posso dividir 15 por 12, não vai funcionar. Dá para fazer por 10? Também não funciona, né? Mas se a gente fizer 15 dividido por 5, vai dar 3. É isso? Aí 15 dividido por 3 vai dar 5, né? E 15 dividido por 1 vai dar 15. Então, você observa que os nossos divisores, eles começam obrigatoriamente do número 1 e vão até o divisor que a gente quer. Então, se eu quero os divisores de 15, ele vai começar com o número 1 e ele vai fechar com o número 15. Ele é diferente dos múltiplos, que os múltiplos não tinham fim. Não era assim que a gente via? Os nossos divisores, não. Os divisores têm começo e fim, tá? Então, veja, aqui a gente quer os divisores de 33. Então, automaticamente, eu sei que ele vai começar no número 1 e vai terminar no número 33, tá? Então, eu tenho uma janela de números aí para trabalhar. E aí eu vou testar essas divisões, tá? Eu vou testar essas divisões. Então, um número, para que ele seja divisor do outro, é quando a gente consegue fazer essa divisão e ela dá exata, tá certo? O número 1 é divisor de todos os números naturais, né? Porque ele possui um único divisor. Então, você consegue dividir o número 1 por todos eles. Então, o primeiro divisor que nós temos para qualquer número vai ser o número 1, tá? Então, veja, ó, aqui os exemplos. Eu quero os divisores de 24. Quem é o primeiro? É 1. E ele fecha em 24. Eu quero os divisores de 15. Então, qual é o nosso primeiro? 1. Ele fecha em 15. Eu quero os divisores de 33. Quem é o primeiro? 1. Quem é o último? 33. Tá bom? Quais são os divisores de 17? 17 dividido por 17 dá 1, né? E 17 não dá para dividir por outro número que também não seja uma unidade, né? 17 dividido por 1, que vai dar 17. E aí a gente fecha, tá? Então, a gente vai ver que os divisores têm muito a ver com os múltiplos, né? Que são as operações que a gente vai fazer, que elas são integradas, que elas são juntas. E aí, quando nós começarmos a exercitá-las, você vai ver que isso não é tão complicado quanto parece no início. Né? Assusta um pouco porque se trabalha com divisão, né? E tem muitos alunos que têm dificuldade com divisão. Então, por isso que desde a nossa primeira aula, que eu friso muito com vocês da importância do estudo da tabuada, tá? E só é necessário que você estude a tabuada de multiplicação. Se você souber com segurança a tabuada de multiplicação de 2 a 9, agora saber de verdade. Isso vai facilitar muito a sua compreensão para você fazer as multiplicações, para você realizar as divisões, tá? Então, o domínio da tabuada é de fundamental importância para facilitar o seu conhecimento, tá certo, pessoal? E aqui nós vamos aprender alguns critérios de divisibilidade que vai facilitar muito a nossa vida, que vai facilitar demais a nossa vida. Então, eu preciso memorizar, tá certo? Eu preciso memorizar. Então, seria interessante que aí no seu caderno você colocasse os critérios de cada um desses números para que você pudesse estudar um pouquinho. Porque isso vai facilitar muito a sua vida. Veja que aqui a gente tem uma explicação maior,
e tal, mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível para vocês, certo? E aí, para que vocês possam identificar, tá? Então, esses critérios de divisibilidade, eles vão ajudar muito vocês nos cálculos que vocês terão pela frente, tá? Então, a gente começa trabalhando com o critério de divisibilidade por 2, tá? Quando é que eu sei que um número é divisível por 2? Ele pode ser um número do tamanho que for. Olha que número grande a gente tem aqui, né? 1.359.478. É um número enorme, né? E de cara, olhando para esse número, sem precisar fazer nenhuma conta, eu consigo dizer para vocês se ele é divisível por 2 ou não, tá? Então, veja o tamanho desse número. Ele é enorme, não é? E aí, sem precisar fazer conta, só conhecendo o critério de divisibilidade, eu consigo dizer a vocês se ele é divisível por 2, tá? Para que um número, independente do tamanho, seja divisível por 2, ele precisa terminar no número par. Ou seja, o último número dele precisa ser par. Então, eu vou olhar o último que tem aqui. Então, esse último número que tiver aqui precisa ser um número par. Quem são esses números pares? Seriam 0, 2, 4, 6 e 8. Tá? Então, quando nós tivermos um número do tamanho que for e ele perguntar, olha, esse número é divisível por 2? O que você vai fazer é analisar o último número, o resto você esquece, tá? Você olha o último número dele e verifica se ele é um número par, ou seja, se ele é 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele for um desses 5 números, pode fazer a divisão, que a divisão vai dar exata. Caso ele não seja, nem precisa fazer, tá? Então, critério de divisibilidade por 2 é quando o número termina com o número par, tá certo? Então, quando o número termina no número par, quando ele termina em 0, quando ele termina em 2, em 4, em 6 ou em 8, tá? Então, isso prova que esse número é um número par e automaticamente ele pode ser divisível por 2, tá certo? Então, isso aí você já pode anotar no seu caderno. Qual é o critério de divisibilidade por 2? É quando o número termina no número par. Quem são esses números? 0, 2, 4, 6 e 8, tá bom? Anote isso aí para estudar um pouquinho, tá certo? Aí aqui, o algarismo das unidades de um número também nos informa se ele é divisível por 5, tá? E se ele é divisível por 10, tá certo? Então, para que o número seja divisível por 5, deixa eu ver se aqui na frente, não vai falar mais não aqui na frente, tá? O critério de divisibilidade por 5, tá? O critério de divisibilidade por 5 são todos aqueles números terminados em 0 ou em 5, tá? Então, pode anotar aí. Critério de divisibilidade por 5. Eu sei que um número pode ser dividido por 5 quando ele termina em 0 ou em 5, tá? Ele pode ser do tamanho que for. Se ele terminou em 0, pode dividir por 5 que vai funcionar. Se ele terminou em 0, pode dividir que ele vai funcionar. Então, o critério de divisibilidade por 5 é quando o número termina em 0 ou 5, certo? Anote isso aí. E para saber quando um número é divisível por 10, é quando ele termina em 0, ok? Então, o número só pode ser divisível por 10 quando ele termina em 0, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Critério de divisibilidade por 4 e por 8, tá? É fácil perceber que 100 é divisível por 4, pois 100
seria 25 vezes 4, né? 25 4 vezes vai dar 100. Então, da mesma forma, 200, 300, 400, 1.700, 95.500, enfim, os números terminados em 0 e 0, certo? Em 2 zeros, são divisíveis por 4, tá bom? Então, quando nós tivermos um número finalizado com 2 zeros, ele é um número divisível por 4. Então, esse é o critério de divisibilidade por 4, tá certo? Então, o número só é divisível por 4 quando ele finalizar com 2 zeros. Os múltiplos de 4 são obtidos multiplicando o 4 pela sequência de números naturais que nós encontramos na aula passada, tá bom? Então, hoje a gente está trabalhando os critérios, tá? Então, eu preciso saber que a gente viu o critério de 2. Um número é divisível por 2 quando ele termina no número par. Quem são esses pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Depois a gente viu o critério de divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5, tá? Critério de divisibilidade por 10, quando ele termina em 0, tá? Quando o número termina em 0, ele é divisível por 10. Critério de divisibilidade por 4 é quando o número termina com 2 zeros, tá? Quando esse número termina com 2 zeros, ele é um número divisível por 4, tá? Conhecendo esse fato, podemos descobrir se um número qualquer é divisível por 4. Então, aqui a gente tem 5.632, ele é divisível por 4, né? Por quê? Porque aí a gente ia identificar, né, tirando esse quebrado, né, a gente ia fazer 5.600 mais 32. A gente iria fazer uma separação desses números, né? Ó, quando 5.600 terminou com 2 zeros, a gente sabe que ele dá para dividir por 4, né? Ó, 5.600 termina em 2 zeros, então é divisível por 4. Como 32 também é divisível por 4, então a gente pode concluir que 5.632 é divisível por 4. O que é que a gente faz? A gente vai separar esses números, a gente vai desmembrar esses números para que fique mais fácil para a gente compreender. Olha esse exemplo aqui que interessante. 19.326. Então, eu preciso que esse número termine em 2 zeros, não é isso? Então, eu vou tirar os 26 aqui. Vou tirar as 26 unidades. Então, eu vou ter 19.300, não é isso? Mais as 26 unidades que eu tirei. 19.300 fechou com 2 zeros. Se fechou com 2 zeros, eu posso dividir por 4 que vai funcionar. Então, o meu foco de atenção vai ser em quem? Vai ser nessa fatia que você tirou, certo? Caso o número que você tirou a gente consiga dividir em partes iguais, pode dividir o número como um todo. Caso não, você nem tenta, tá? Foi o que a gente fez aqui, ó. Dos 5.632, eu tirei 5.600, terminou em 2 zeros, eu sei que dá para dividir por 4, não preciso fazer mais nada. E o meu foco de atenção fica no número 32. 32 dividido por 4 funciona, dá 8. Já quando a gente vem para cá, eu tirei os 26 daqui, né? E o meu foco de atenção é nos 26, tá bom? Ó, 26, existe um número na tabuada de 4? Eu multiplico 4 por alguém para dar 26? Não tem, né? Então, como eu não consigo fazer essa divisão, finalizar em partes iguais, né? Eu não consigo fazer uma divisão exata de 26 por 4, significa dizer que 19.326 não é um número divisível por 4, né? Então, você observa que são ajudas, né, que a gente vai tendo aí, que facilitam para que a gente possa fazer essa identificação, tá bom? Então, para que o número seja divisível por 4,
os seus dois últimos números precisam ser zero, certo? Então, se você tem um número quebrado aí, né, como é 56.632, você faça um desmembramento, né, para que esse número finalize com 2 zeros, e o seu foco vai ser justamente nesse resto que você está tirando daqui, né? Quando você desmembrou esse número, quando você quebrou ele em duas partes, né? O seu foco de atenção vai ser justamente nesse restinho aqui que você deixou aqui do lado, tá bom? Será que 1.000 é divisível por 8? O critério de divisibilidade por 8 são quando os seus três últimos números forem igual a zero, tá bom? Então, o critério de 4, né, quando ele termina com 2 zeros, para que ele seja divisível por 8, ele precisa terminar com 3, tá certo? Então, a gente segue a mesma linha de raciocínio do 4. Se eu tenho um número maior, você vai desmembrar da forma que ele feche, né? Ele finalize com os 3 zeros. Deixa eu ver se a gente tem exemplos aqui na sequência. Não, não temos, né? Então, a gente vai desmembrar como a gente desmembra esse daqui, de maneira que fiquem esses 3 zeros aí, e o nosso foco de atenção vai ser nesse restante que nós tivemos aqui, tá? Então, vou recapitular de novo, para vocês irem aí memorizando devagarinho e fazendo as anotações, hein, pessoal? Primeiro critério que nós vimos foi o critério de divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando ele é par, né? E ele é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Se o número terminar em algum desses aqui, ele é divisível por 2, tá bom? Depois a gente viu o critério de divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5, tá bom? Quando o final dele for 0 ou quando o final dele for 5. Critério de divisibilidade por 10 é quando ele termina em 0, tá certo? Só funciona se ele terminar em 0, tá? Critério de divisibilidade por 4 é quando os seus dois últimos números forem 0. Critério de divisibilidade por 8 é quando os seus três últimos números forem 0, tá certo? Então, obviamente, você precisa aí, como foi dado o exemplo aqui, né? Quando for necessário, você faz aí uma separação desses números, né? Desmembra esse número para identificar se ele se divide por 4, se ele se divide por 8, tá certo? Critério de divisibilidade por 3 e por 9, tá? Para descobrir se um número é divisível por 3 ou se ele é divisível por 9, não adianta observar os algarismos das unidades, como nós vimos fazendo anteriormente, né? Esse aqui é diferente. O de 3 e o de 9 é diferente. O que é que você vai fazer? Para você saber se 261 é um número divisível por 3, você vai somar os algarismos, tá? Você vai somar os algarismos do número que eu estou lhe questionando. Olha, o número que eu questionei não foi 261. Então, você vai fazer 2 mais 6 mais 1. 2 mais 6 são 8. 8 mais 1 são 9. E 9 se divide por 3. Tá bom? Então, independente do número que você tenha, se eu quero saber se ele é divisível por 3, você vai somar todos os seus algarismos e vai observar se o resultado dessa soma é um número divisível por 3. Então, isso já vai facilitar, porque quando você somar, ele vai ficar bem menor, tá bom? Da mesma forma, é com o 9, tá? Você vai somar, pronto. 261 também dá para a gente dividir por 9, porque quando a gente soma os algarismos, não deu 9, e 9 se divide por 9, certo? Então, o critério de divisibilidade por 3 e o critério de divisibilidade por 9 é somando os algarismos, tá certo? E identificando se o número que a gente acha no final, se o número que a gente acha no resultado dessa soma, dá para dividir por 3
ou por 9 em partes iguais, certo? Aí depois ele questiona 82.032, tá? 82.032. Então, eu vou somar 8 mais 2 mais 0 mais 3 e mais 2. Vamos lá? 8 mais 2 são 10. 10 mais 3 são 13. 13 mais 2 são 15. 15, dá para a gente dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3 dá 5. Então, significa dizer que 8.032 dá para a gente dividir por 3. Vamos fazer a mesma comparação com 9, já que o critério é o mesmo? Será que 82.032 dá para a gente dividir por 9, pessoal? Quando a gente soma os algarismos, né, de 82.032, foi que a gente achou 15. 15 dá para a gente dividir por 9? Vai dar um resultado exato? Não, não dá, certo? Então, 8.032 não é um número que eu possa dividir por 9. Deu para vocês entenderem? O critério de divisibilidade por 3 e por 9 é somando os algarismos. Porém, nem todos os números que eu consigo dividir por 3, eu vou conseguir dividir por 9. Né? Então, por isso que eu preciso fazer o somatório e observar. Se eu estiver perguntando se esse número é divisível por 3, então eu vou somar os algarismos e vou olhar se o resultado que eu achei dá para a gente dividir por 3. Ok? É isso? Se eu estiver fazendo o critério de 9, se eu quiser saber se aquele número dá certo por 9, eu vou somar todos os algarismos, vou observar se o resultado dessa soma é um número que eu consiga dividir por 9, tá certo? Então, os critérios são iguais, né? Tanto de 3 quanto de 9 são identificados de acordo com a soma desses algarismos, mas você precisa prestar atenção. Veja que 261, não é isso? Quando nós fizemos o somatório, ele dá para dividir tanto pelo número 3 quanto pelo número 9. Já 82.032, eu só consigo dividir por 3. Eu não consigo dividir por 9, tá bom? Então, é só uma questão de atenção. Faça aí suas anotações para não esquecer, né? Já que você está sem livro, faça as suas anotações ou volte o vídeo da aula quantas vezes você acha necessário para você lembrar desses critérios que vão ajudar muito você. Né? Mas seria interessante que você anotasse esses critérios no seu caderno, tá bom? Os matemáticos provaram que se a soma dos algarismos de certos números, né, formar um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Foi justamente o que eu disse aqui a vocês. Né? O critério de divisibilidade, tanto de 3 quanto de 9, é quando a gente soma todos os algarismos. Né? Aqui a gente tem 5.489, né? Ele não é divisível por 3. Aí como é que eu vou saber? Eu preciso somar. Olha só. 5 mais 4 são 9. 9 mais 9 são 18. 18 dá 26. Porque como aqui é uma soma, você pode somar na ordem que você quiser, né? Como aqui eu já pegava um igual, ficava mais fácil. Então, somando 5 mais 4 mais 8 mais 9, eu acho 26. Eu consigo dividir 26 em partes iguais por 3? Não consigo. Ou então, eu ainda posso pensar assim, peraí, existe um número na tabuada de 3 que eu faça 3 vezes alguém para chegar em 26? Não tem. Né? Então, como eu não consigo dividir 26 por 3, esse número não se divide por 3. Né? Ó, esse aqui, 777.777. Ele é divisível por 3? Né? Então, um número grande, né? Você diz, nossa, como é que eu vou saber? Só é a gente somar, não é isso? 7 mais 7 são 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, hein? 26,
36 mais 7, 42, né? E eu ainda posso deixar um pouquinho menor, né? Ó, se a gente fizer, porque aí a gente achou o somatório desse número que deu 42. Eu ainda posso somar esse 42, né? Ainda posso pegar 4 mais 2, que são 6. 6 se divide por 3. Da mesma forma que eu poderia ter somado aqui, ó. 6 mais 2 são 8. 8 eu não divido por 3. Então, você pode ir somando esses algarismos aí para ele ficar pequenininho, né? Para que ele fique mais fácil para você identificar, tá bom? De forma semelhante, podemos saber se um número é divisível por 9, né? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai fazer o somatório, né? A gente vai somar esses algarismos para identificar, né? Ó, 738, ele é divisível por 9? Então, a gente vai somar. 7 mais 3 são 10. 10 mais 8 é 18. 18 dá para a gente dividir por 9, que vai dar 2. Então, significa que 738 é um número divisível por 9. Tá vendo? É só questão de prática, a gente vai pegando o jeito, tá bom? Ó, 543.701 não é divisível por 9. Por quê? Porque a gente vai somar. A gente tem 5 mais 4, que são 9. 9 mais 3, que são 12. 12 com 7, 19. 19 mais 1 são 20. E 20 não dá para a gente dividir em partes iguais por 9. Então, significa dizer que 543.701 não dá para a gente dividir por 9. Aí veja o quanto a gente ganha tempo, o quanto facilita a nossa vida os critérios de divisibilidade. Você olha um número tão grande e você tem possibilidades de identificar se esse número pode ser divisível por 2, por 5, por 10, por 4, por 8, por 9, ok? E ainda tem um critério interessante, que é o critério de divisibilidade por 6, tá bom? Ó, o número é divisível por 6 quando ele antes é divisível por 2 e por 3, tá? Então, se eu questionar você se um número é divisível por 6, a primeira coisa que você vai fazer é observar se ele é um número par. Vamos lá, ó, 1530. Eu quero saber se ele é divisível por 6. Para que ele seja divisível por 6, ele precisa dividir por 2 e por 3, tá? E eu sei que para dividir por 2, ele precisa ser par. Para ser par, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? O número 1530 termina em 0. Se termina em 0, ele é par. Então, eu já sei que ele funciona para dividir por 2. E a gente viu que para dividir por 3, a gente precisa somar, né? Então, vamos somar. Eu tenho aqui 1 mais 5, que são 6. 6 mais 3 são 9. 9 a gente divide por 3 em partes iguais? Divide. Então, como 1530 dividiu por 2, dividiu por 3, então ele também se divide por 6, tá bom? Agora, ele só funciona por 6 se ele der certo com os dois divisores antes. Se ele funcionar com 2, mas não funcionar com 3, então ele não divide por 6, certo? Ele só se divide por 6 se ele antes puder ser dividido por 2 e por 3. Tem que funcionar para os dois, tá? O número que a gente tem na sequência é 77.066. 73.066, tá? Ele não é divisível por 6, tá? Por quê? Veja, a gente viu que ele primeiro precisa ser divisível por 2. Para ser divisível por 2, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu repito muito, tenho certeza que vocês vão acabar memorizando, né? Por 2 ele funciona. Por quê? Porque ele termina em 6. Se ele terminou em 6, ele é par, não é isso? Terminou em 6, ele é par.
Aí agora eu preciso somar. Se o resultado dessa soma der para a gente dividir por 3, então ele vai funcionar para dividir por 6. Caso não, está fora. 7 com 3 são 10. 10 e 6, né, são 16. E 16 mais 6 dá 22. E 22 não se divide em partes iguais por 3. Então, esse número 73.066, ele divide por 2, mas não divide por 3. Como ele não dá para dividir por 3, ele também não se divide por 6. Ok? Vamos lá. Agora, é a hora de vocês me mostrarem se vocês realmente prestaram atenção, né, no que nós identificamos, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu tenho as plaquinhas aqui, que são 244, 183, 1842, 1575, 640 e 1900. Nós temos essas placas aqui e eu quero que você relacione. Bastante calma, vou explicar a vocês um por um, tá certo? Ó, na letra A, eu quero que você me diga quais dessas placas são divisíveis por 2. Vou dizer o critério de 2 de novo. O número para ser dividido por 2, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Então, todos os números que estiverem aqui, que terminarem com os números que eu acabei de falar, eles são divisíveis por 2 e ele vem para essa primeira linha, tá bom? Letra D. Os números divisíveis por 5. Então, aqui, eu só quero os números que eu consiga dividir por 5. A gente viu que o critério de divisibilidade por 5 é quando o número termina em 0 ou em 5, tá? Então, todas as plaquinhas que terminarem com 5 e terminarem com 0, elas vêm aqui para a letra B, porque elas são divisíveis por 5, tá certo? Na letra C, eu quero os números que são divisíveis por 10, certo? Para que um número seja divisível por 10, ele precisa terminar em 0, certo? Então, todos os números que terminam em 0 são divisíveis por 10. E na letra D, a gente tem aí os números que são divisíveis por 100. Ué, professora, mas você não explicou os números que são divisíveis por 100. Vou explicar eles agora. Para que um número seja divisível por 100, né, veja a relação. O número, para ser dividido por 10, ele precisa terminar em 0. Para ele ser divisível por 100, ele precisa terminar com 2 zeros. Se ele terminar com 2 zeros, eu consigo dividir ele por 100. Tá? Então, o critério de divisibilidade por 100 é aquele número terminado com 2 zeros. Segue aí a linhagem do critério de 4 também, tá bom? E, por último, eu quero que você me diga o número que eu consigo dividir por 5, tá? Mas eu não posso dividir por 2, tá? Vamos lá. O critério de 5 é quando ele termina em 0 ou em 5, não é isso? E para ser de 2, né, ele termina em par. Então, 0, 2, 4, 6 e 8 serve para que ele seja divisível por 2. Só que na letra E, eu quero que eu possa dividir por 5, mas eu não posso dividir por 2. Então, significa dizer que você não pode anotar os números terminados em 0. Porque 0 não é o primeiro critério de 2, não é isso? 5 são os que eu consigo que terminam em 0 ou em 5. Os que terminam em 0, tanto dá para dividir por 2, como dá para dividir por 5. E aí eu não quero, tá? Então, eu só posso marcar na letra E aqueles números que terminam em 5,
tá? Então, vamos ver se você descobre quais são. Segundo quesito, temos aí novas plaquinhas, 432, 621, 824, 2.136, 15.144. Bom, é a mesma coisa que eu quero. Letra A, eu quero os números que são divisíveis por 2. Para que ele seja divisível por 2, ele precisa ser par, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Na letra B, quais são os números divisíveis por 3? Qual é o critério de 3? O critério de 3 é quando a gente soma. Tem que somar os algarismos e o resultado desse algarismo precisa ser um número divisível por 3. Tá bom? Letra C. Quais são os números divisíveis por 2 e por 3? Ok? Você lá em cima já selecionou os que são divisíveis por 2. Na letra B, os que são divisíveis por 3. Né? E agora eu quero o que serve para dividir pelos 2. Ou seja, o que termina com um número par, ou seja, o que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E quando eu somo, ele dá um número divisível por 3. Né? Então, ele tem esses dois critérios aí. Vamos ver se vocês descobrem para mim quem são eles, né? E eu quero, na letra D, os números divisíveis por 2 e por 3 são divisíveis por 6? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Você vai me dizer sim ou não. Olha a pergunta. Os números que eu divido por 2 e divido por 3, eu também posso dividir por 6? Será que a professora explicou isso durante a aula? Nessa letra D, você só precisa me responder sim ou não, ok? Vamos à nossa terceira questão. Um número é formado por 3 algarismos, sendo o algarismo das unidades desconhecido, ou seja, eu não sei qual é o número que está aqui no lugar dessa plaquinha que tem a letra A. Que número é esse? Eu não sei. Quais devem ser os valores de A? Ou seja, você vai colocar quem aqui no lugar dessa letrinha A para que o número seja divisível por 2. Mas ele não seja divisível por 3. Preste atenção. Ele vai ser um número par. Olha só, eu tenho 3, 4, só falta 1. Esse número que eu vou colocar aqui, ele vai ser par. Porém, quando eu somar, tá? Não vai dar um número divisível por 3. E eu ainda te dou alternativas. Quem seria eles? Seria 0, seria 4 ou seria 6? Qual desses 3 números eu coloco aqui, que vai ser um número par? Olha, todos eles são pares, tá vendo? Só que aí eu vou ter que somar. Aí, no caso, eu vou colocar 3, 4 e 0. Quando eu somo, dá para dividir por 3? Se der, é esse o número que eu estou procurando. Quando eu colocar o 4 aqui no lugar dessa letra A, aí eu vou somar 3 mais 4 mais 4. A soma desses números dá para dividir por 3? Se der, é esse o número que eu estou procurando. E por último, se eu não tiver encontrado nem no 0, nem no 4, vai me sobrar o número 6, não é? Que aí eu vou colocar 3 mais 4 mais 6. Quando eu somo esses 3 números, dá para dividir por 3? Tá? Então, vamos ver qual dessas fichas vai encaixar. Se aqui eu vou colocar um 0, 1, 4 ou 6. Lembre-se que todos eles vão ser pares. O que eu preciso fazer é somar. Eu preciso somar e ver qual desses números, com qual desses encaixes, né? Essa fichinha aqui. Quando eu fizer o somatório dos números, eu vou achar um número que eu consiga dividir por 3.
Certo, pessoal? E agora, o encaixe é o mesmo, tá? Só que agora eu quero um número que seja divisível por 3 e que não seja por 2. Aí, no caso, esse aqui fica ao critério da sua imaginação. Por quê? Porque se eu colocar 0, 4 ou 6, eu vou ter números pares, né? E como ele está dizendo que eu não posso dividir por 6, e a gente viu lá atrás que o critério de divisibilidade por 6 é quando eu consigo dividir por 2 e por 3. Para que ele seja divisível por 2, ele precisa ser par. Então, quem vai dizer o número daqui vai ser você. Você vai me dizer qual é o número que eu vou colocar no lugar de A, que quando eu somar, vai dar para dividir por 3. Cuidado, que ele não pode ser par. Ou seja, para responder a letra B, a minha fichinha A não pode ser 0, não pode ser 2, não pode ser 4, não pode ser 6 e não pode ser 8. Então, a gente tem outros números aí para utilizar. Quem a gente pode utilizar? Eu acabei de dizer os que você não pode usar. Vou repetir de novo, tá bom? Você não pode usar 0, 2, 4, 6 e 8. Esses números não podem aparecer nessa ficha para responder a letra B de bola. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa atividade da semana. Eu espero que vocês consigam responder. Lembrem-se que na próxima terça-feira, no horário da manhã, eu posto no grupo de vocês o link com a correção dessa aula que nós trabalhamos essa semana. Ok, pessoal? Bons estudos e até semana que vem.